Conflito de torcida tem no mundo inteiro, gente. Isso não é coisa de país subdesenvolvido, não. Isso é coisa que acontece no mundo inteiro. O ser humano é medieval, é primitivo, é violento. E ele faz isso aqui na Europa, na Holanda, na Suíça. Cara, todo mundo já deve estar sabendo aí o que aconteceu entre a Mancha Verde e a torcida organizada do Cruzeiro. Queimaram ônibus, parece que até um torcedor do Cruzeiro perdeu a vida ali, né, no confronto. Cara, infelizmente não dá pra passar pano pra esse tipo de situação. Eu, como torcedor e como palmeirense, eu não vou passar pano pra esse tipo de coisa. Separei um vídeo aqui do Mauro César, onde ele joga a culpa em quem tem que ser culpado, e não na instituição Palmeiras, como muitos aí estão querendo imputar, tá? O Palmeiras não tem culpa, cara. O Palmeiras não tem culpa do que os vândalos da torcida organizada façam. Bora ver o vídeo dele aqui e depois a gente tira a nossa própria conclusão, beleza? Bora lá. Muito mais complexo. A torcida do Cruzeiro sofreu um ataque de palmeirense, deu um ataque em palmeirense em 2022, tem 2 anos que já fez isso. Depois disso, os cruzeirenses cruzaram o estado de São Paulo, exatamente, inúmeras vezes. Porque eles foram, a Máfia Azul foi a todos os jogos no Paraná e no Rio Grande do Sul, contra a Inter, contra Coritiba, contra Atlético, contra Grêmio, e a todos os jogos em São Paulo. Inclusive, no jogo do ano passado, a Polícia Militar mandou a Máfia Azul voltar para Belo Horizonte. Os torcedores que não eram organizados estiveram no Allianz Parque, no jogo com o Palmeiras. Mas a Máfia Azul teve que voltar. Bateu e voltou. Não, vocês não vão porque não vai dar problema isso aqui. Que foi o primeiro jogo após. Eu vi gente falando em briga marcada. Não tem briga. Emboscada não se agenda, amigo. Eu vi um colega falando isso. Não tem marcação de emboscada. Emboscada é emboscada. É um ataque surpresa. E foi o que fizeram. E até no métier das organizadas, isso está sendo condenado até por velhos integrantes da Mancha Verde e por aliadas da Mancha Verde. Ontem passei o dia inteiro falando com várias pessoas, muita gente falando isso. Até torcidas aliadas da Mancha condenando, porque mesmo no universo das torcidas, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, existem alguns códigos que ontem foram totalmente ignorados. Que é o ataque pela covardia. E a tendência é que isso tenha consequências bem pesadas, porque chegou em escalões mais elevados aí do governo, da justiça, porque eles fecharam uma rodovia federal num dia de eleição, tacaram fogo no ônibus, morreu uma pessoa carbonizada, outros feridos, implantaram o terror naquela região. Então a tendência, e tem muito vídeo gravado. Tem um vídeo que mostra os caras saindo dos carros, carregando barra de ferro, cangalha de fogos, para preparar toda a armadilha. Isso momentos antes, né? Tudo escuro ainda à noite, à madrugada. Então, e muitos ali vão ser reconhecidos. Então a tendência é que dessa vez haja punição, porque foi bem além. Esse ataque lembra um outro protagonizado pelo mesmo grupo contra a torcida do Corinthians, na Avenida do Estado, né? Que ainda não teve revide, mas todo mundo desse meio acha que um dia isso vai acontecer, porque geralmente se espera um tempo. Não é logo depois. Nem vai ser no próximo jogo, porque provavelmente não vão deixar nem a Mancha Verde aparecer lá, se não tiver punição para o CNPJ. Porque o que se comenta é que o que foi feito nesse domingo, caso fique comprovado, que você tem que comprovar, nem sabe, mas tem que comprovar, né, perante a lei. Tem que ter provas inquestionáveis. O que se comenta é que pode se caracterizar como organização criminosa, como ataque terrorista, enfim, uma série de delitos da maior gravidade, muito além de um enfrentamento de 2 grupos que brigam e vai embora, né? Então o que aconteceu dessa vez passou muito do limite, digamos assim, se é que há limite nesse métier. E a tendência é a coisa complicar. E já houve casos da polícia prender, eu já falei sobre isso aqui, um confronto uma vez de torcedores do Corinthians e do São Paulo, um torcedor do São Paulo morreu, havia a câmera na farda do policial, foi identificado um dos homens que bateram no tricolor até a morte, esse sujeito foi preso, a polícia fez o trabalho dela e o juiz deu relaxamento de prisão, porque não poderia, a grosso modo, o que foi, a argumentação foi, vários espancaram aquele homem que morreu, não dá para afirmar que o golpe fatal foi desferido por fulano de tal, e ele foi solto. Então, todo o sistema muitas vezes acaba, de alguma forma, colaborando. Né, e São Paulo tem um grupo, uma delegacia e um grupo de profissionais, de policiais, melhor dizendo, também profissionais, né, que são especializados no assunto, conhecem o assunto. Mas nada adianta se você, num outro estágio, não levar isso às últimas consequências. Com punição ao CNPJ, que eu acho que é fundamental, você identificar quem cometeu o delito, né?
e já houve casos assim, inclusive em Belo Horizonte. Tem torcedor que está preso até hoje por conta desse tipo de atitude. Só que ontem a coisa passou muito do ponto. Muito do ponto. Vou repetir, até integrantes, torcidas aliadas da torcida do Palmeiras, Mancha Alviverde, têm condenado o que aconteceu, porque acham que passou demais do ponto. Conflito de torcida tem no mundo inteiro, gente. Isso não é coisa de país subdesenvolvido, não. Isso é coisa que acontece no mundo inteiro. O ser humano é medieval, é primitivo, é violento. E ele faz isso aqui na Europa, na Holanda, na Suíça. Ontem eu mesmo postei na minha rede social um vídeo de uma pancadaria, vazão de campo na Dinamarca. Dinamarca. Lá todo mundo fala 2, 3 idiomas, ninguém passa fome, não tem criança na rua, né? É um país desenvolvido. E acontece. A questão é, além de a polícia fazer seu trabalho, quando consegue fazer bem o seu trabalho, né? Quando consegue, tem que haver uma justiça muito rigorosa em cima de quem participa. Mas me parece, pelo que eu apurei ontem, que dessa vez vai ter consequências bem graves. Eles não podem prender ninguém até amanhã por conta da eleição. Então, a tendência é ter prisões e uma série de medidas agora, porque a coisa chegou num ponto muito alto. Fechar uma rodovia federal, tacar fogo no ônibus, morreu uma pessoa carbonizada. E da maneira que tudo aconteceu, porque não houve enfrentamento. O que houve foi, eles cercaram o ônibus, colocaram uma série de fogos, criaram a situação quando passava no pedágio, e os caras do Cruzeiro nem saíram para brigar. Já foram logo tragados pelo grupo numerosíssimo que os esperava. Então a tendência realmente dessa vez acontecer algo mais sério em termos de punição, pelo que se está comentando, e acredito que isso vai de fato acontecer. Cara, é o seguinte, eu sou palmeirense, gosto da Mancha Verde. Na minha opinião, a Mancha Verde deveria estar em todos os jogos, e principalmente nos mais importantes do Palmeiras. Gosto do sentido que foi criada a Mancha Verde para fazer uma defesa ao Palmeiras, mas enfim, tem coisas, irmão, que não dá pra passar pano. Isso daí não dá pra passar pano. Tá certo que provavelmente isso aí é uma retaliação, uma vingança do que aconteceu em 2022, né? Onde a torcida do Cruzeiro, de forma covarde, também ali, de forma covarde, parou o ônibus do Palmeiras, que estava em minoria, e bateu nos caras da Mancha Verde. Mas como diz outro, eu não sou a favor da agressividade, eu sempre vou ser contra a qualquer tipo de vandalismo e ato criminoso dentro do futebol, principalmente relacionado à torcida, tá? Acho o papel da torcida organizada muito bonito, as festas que fazem dentro do estádio, a comoção para poder lotar os estádios, fazer uma bela festa, mosaicos, bandeirões, tudo. Porém, tem coisas que não dá, cara. Tem coisas que não dá pra passar pano. Por exemplo, alguém tem que ser punido, cara. Alguém tem que sofrer as consequências, mano. Como é que você vai deixar passar batido um ônibus queimado, uma rodovia bloqueada e um ser humano que perde a vida, mano? Se você é palmeirense e passa pano pra isso, irmão, acho melhor você rever seus conceitos como pessoa e como ser humano. Porque é como o Mauro César disse, cara, passou do ponto, passou do limite, passou das consequências e passou muito do aceitável, entendeu? Cara, é um ônibus queimado numa rodovia federal, irmão. Onde você vê isso, cara? Isso é terrorismo. Não posso nem falar essa palavra aqui, que é perigoso meu canal cair, irmão. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Deixem um like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, beleza? Fui!